E aí galera, para quem não me conhece, eu sou o Gustavo, eu sou bolsista no projeto MyMap em Casa. Hoje a gente vai ter aqui para fazer mais uma questão. Essa questão é a questão 11 da prova da primeira fase da UBMAP de 2013. A gente vinha fazendo questões da fase 2 da UBMAP e a gente voltou um pouquinho atrás. Por que que eu achei interessante isso? Para a gente se manter nas questões de contagem. Manter esse estudo, são questões um pouco densas. Essa questão de hoje é bem tranquila, não tem problema nenhum. Mas é interessante a gente se manter ainda estudando um pouco elas. Foi pouco apresentado durante o começo do projeto, então hoje a gente vai estar trazendo mais um desses tipos de questão, tá? Agora vai aparecer na tela para vocês a questão em si e depois eu vou fazer uma leitura dela. Então vamos pro vídeo, gurizada. Bom, gente, como vocês podem ter lido já na questão, é a questão 11 e diz assim o enunciado. Ana quer fazer 2 aulas de natação por semana. Uma vai ser de manhã e a outra à tarde. A escola de natação tem aulas segunda a sábado, das 9 às 10 e 11 horas, e de segunda a sexta, às 17 e 18 horas. Ela quer saber de quantas maneiras distintas a Ana pode escolher esse horário, sendo que ela não quer ter aula nos 2 dias consecutivos. Com isso, eu fiz esse quadrinho aqui só para exemplificar quais são os horários disponíveis dentro da escola de natação. E com isso, a gente vai fazer a mesma coisa que foi feita na semana passada. A gente vai desmembrar elas em casos possíveis, de tal forma que fique mais fácil a contagem e também para depois a gente fazer a soma final e determinar quantas formas ela pode fazer esse horário dela daí. Bom, aqui a gente tem a seguinte situação, tá? Caso ela escolha o sábado, dentro do sábado são 3 possibilidades de horário. Isso é, ou 9, 10 ou então 11 horas. E com isso, ela não vai poder escolher então a sexta-feira, porque seria um dia consecutivo. Sobra então segunda, terça, quarta e quinta. Isso é, são mais 4 dias, no qual cada um deles tem 2 horários, às 17 ou então às 18. Logo, a gente vai ter a multiplicação de 3 horários disponíveis no sábado, mais, no caso, vezes, né? 4 dias disponíveis e 2 horários cada um desses dias, resultando então nesse primeiro caso em 24 possibilidades de horário. Bom, agora eu vou voltar aqui no quadro para nós porque assim, para fazer essa questão a gente vai utilizar bastante dele, porque diz o seguinte: agora a gente não vai escolher o sábado. Com isso a gente vai ter as seguintes quadros possíveis, né? Primeiro a gente vai visualizar quando que pode ter essas aulas. Na segunda e quarta, segunda e sexta, segunda e quinta. Eu inverti a ordem ali, mas enfim, todos os horários disponíveis no qual a segunda não é consecutivo de terça. Com isso, a gente volta aqui no quadro, a gente sabe que a terça-feira não pode nem ser com a segunda e nem com a quarta. Voltando aqui então, a gente tem que a terça-feira seria na quinta e sexta, e por fim, só sobra quarta e sexta-feira. Porque, de novo, voltando aqui, quarta não pode ter horários com terça e quinta, quarta e segunda já foi escolhido, sobra quarta e sexta. E para quinta-feira, ela não pode nem escolher a quarta ou a sexta-feira, sendo que a segunda e terça já foram escolhidas. Logo, de forma simples, a gente acha 6 possíveis casos de dias que podem ser escolhidos, certo? Então, são 6 duplas de dias para que sejam realizados essas práticas, né? Com isso, a gente sabe que para cada uma delas vai ter 2 possibilidades de turno. Isto é, quando eu escolho a segunda e quarta, ou eu posso fazer segunda de manhã ou segunda de tarde. E logo, né, se eu escolho segunda de manhã, que tem que ser quarta de tarde. Porque ela não quer fazer os 2 horários, né, nos 2 turnos iguais, por exemplo, o turno da manhã. Com isso, então, cada dia vai ter 2 possibilidades de turno, sendo que são 3 possibilidades para amanhã e 2 para tarde, como a gente tinha visto ali antes, 9 horas, 10 horas e 11 horas. Com isso, a gente tem a multiplicação final, no qual a gente tem 6 casos, que são 6 pares, né, de dias possíveis, 2 que são as possibilidades de turno, 3 que são os horários do turno da manhã, horários do turno da tarde. Com isso, a gente tem 72 possibilidades de horário nesse segundo caso. E, enfim, finalizando a questão agora, a gente soma essas 72 possibilidades de horário com as 24 possibilidades do horário de cima,
totalizando assim então 96 horários, que resulta na alternativa A.